Hoje de manhã, na minha mensagem do Natal, eu preguei no livro de Lucas. Hoje eu quero dar um foco diferente, eu quero falar aqui no Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E esse veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram nem de sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, pedimos que nessa noite que a tua palavra seja revelada no nosso coração. Nessa noite de exaltação ao nome do teu Filho, que morre na cruz e derrama o seu sangue para nos purificar e nos resgatar da nossa vida de pecado e nos dar uma vida e vida em abundância. Que nós possamos, Senhor, contemplar a glória de Senhor Jesus, como disse João, que nós vimos a sua glória. Pedimos a tua graça na condução da tua palavra, te agradecemos por todas as expressões de culto nesse lugar essa noite, no nome santo do Senhor Jesus, amém, amém. Pode se sentar. Esse é um texto mais profundo na apresentação dos 4 evangelhos, né? Marcos não faz nenhuma referência, Marcos não faz. João narra esse evangelho, era conhecido entre os apóstolos, João, como alguém que amava a Jesus, ou que Jesus mais amava. Aliás, ele se apresenta assim, ele era muito modesto. Poderíamos colocar o nome desse discípulo de o discípulo modesto. Ele escrevia assim: eu sou só aquele a quem Jesus mais amava. Tá bom para você? Quando João escreve, que ele escreve assim, olha, estava junto aquele discípulo a quem Jesus mais amava, ele estava falando dele mesmo. Bom, ele narra o nascimento de forma muito especial, porque João, ele deixa de lado a geografia. Por exemplo, Lucas, ele fala assim que Quirino, ele era governador. Ele fala que Herodes era rei, né? Não, mas João deixa de lado a geografia, os detalhes. Ele deixa os detalhes de Maria, de Isabel. Ele deixa de fora os anjos cantando, a mensagem dos anjos. Ele vem numa profundidade de uma palavra expressa em forma de verbo. Ele diz que no princípio era o verbo. E todas as vezes que a palavra verbo aparece aqui, é citado, o verbo aqui ele é colocado como letra maiúscula, como força de expressão de verdade absoluta. O verbo, a palavra. E diz que o verbo que estava com Deus, e diz que o verbo era Deus. E ele olha para Jesus desde o princípio da criação do mundo. E chega ao ponto de nos informar no verso 3 que nós lemos. Ele diz assim que todas as coisas que existem foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele faz uma apresentação gloriosa da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
diferente dos outros, que foca tanta coisa, foca a manjedoura, porque esse ambiente do nascimento de Jesus, ele é repleto de muitas coisas, anjos, pastores, magos, que não são magos, são homens que estudavam astrologia, estudavam as estrelas, estudavam os planetas. É rodeado de muita coisa, mas João deixa tudo isso de lado. Quando chega no verso 14, ele foca a pessoa de Jesus de uma forma extraordinária. Ele fala assim: o verbo se fez carne. Olha só que interessante, agora não é mais uma forma abstrata, né? Se encarnou, e aqui, depois que se encarna, é que vem a palavra final de João, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá em Belém, o verbo se fez carne. Na manjedoura, o verbo se expressou agora, né? Tem corpo. Esse verbo, que era apenas uma forma abstrata, tem nome. O nome dele é Emanuel, Deus agora está entre nós. Mas há uma expressão aqui que eu quero usar agora à noite, diz assim que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Essa questão de Jesus é uma questão de manifestação. Porque lá em Lucas diz assim, diz que ele nos deu a conhecer. Porque na igreja nós vamos encontrar muita gente que olha Jesus, olha esse ambiente da fé de muitas maneiras, né? Você tem os religiosos, você tem os aculturados, você tem os oportunistas, você tem um monte de tipo de gente na igreja. Você tem um monte de tipo de gente. Não, mas se deu a conhecer, e João está falando aqui que existe uma glória, existe uma manifestação, existe um poder maior. Ele fala assim, como unigênito do Pai, onde a glória de Jesus mais se resplandece. Onde que é? Existem glórias efêmeras, existem glórias passageiras, existem glórias temporais. De quando em quando, eu e você assistimos aí celebrações de homenagens de gente famosa. Por exemplo, eu vou falar um que é conhecido de todos, os Beatles, né? Surgiram no mundo como o maior fenômeno da música, fazendo até os americanos esquecerem, deixarem de lado o grande fenômeno que era Elvis Presley. Não era assim? Era o fenômeno. E esses moços chegaram a ficar tão famosos que John Lennon chega ao ponto de dizer: nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. Olha só que coisa, hein? Nós somos mais conhecidos do que Jesus Cristo. Bom, a glória de John Lennon foi encerrada por um maluco. E tem outros que estão por aí, mas eles são tão famosos que eu nem sei o nome deles, só lembro do John Lennon. E um que está aí gaga aí, que de vez em quando canta, vem no Brasil porque está no final de carreira, não consegue mais fazer nada e vai 3, 5 vezes o ano cantar no Brasil. Porque já está no final da vida, já ninguém mais lembra do cara, então ele vem e canta para o povo não esquecer o nome dele. Esses caras famosos, quando vem 5, 6 vezes num país cantar, é porque o cara está final de carreira. É assim que acontece. Não sei o nome, mas o mundo inteiro para. Até os muçulmanos, até culturas pagãs, ou por interesse pessoal, para reverenciar o dia que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo inteiro para reverenciar esse dia. Qual o dia? O dia do nascimento do nosso Salvador. Viu, gente? Eu sei com certeza e absoluta certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas já que escolheram esse nome, eu celebro esse nome, ponto final. Porque Natal para mim é todos os dias. Porque todo dia Jesus está no meu coração. É assim. Não, o mundo inteiro para. O verbo se fez carne. Se querem celebrar corretamente, bem. Se não querem celebrar corretamente, não tem importância. Mas a glória do nome do Senhor Jesus Cristo está acima de qualquer pessoa. A glória do nome do Senhor Jesus Cristo está acima de qualquer homem. Vimos a sua glória, que glória!
se quando João escreve esse texto, Jesus está morto? Você sabe que o Evangelho de João, ele é escrito alguns anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Então João poderia escrever assim: nós vimos assim a sua derrota, nós vimos a cruz, nós vimos o grupo de discípulos disperso e com medo de Roma. João está escrevendo aqui de uma forma espiritual, e ele projeta de forma espiritual. E é interessante que João, ele é o único que consegue ver a glória, ele triunfante, com os olhos de fogo, reinando sobre as nações. Ele diz assim que é o único que, de abrir o livro, vimos a sua glória. A glória de Jesus está em todos os momentos da sua vida. Em todos. Por exemplo, irmão, não é para qualquer um que coral vem cantar quando nasce, não. E não era o coral da igreja do Nazareno, não. E nem o coral da catedral lá de Israel, da igreja, não era não. A Bíblia diz que era um coral das milícias celestiais. E eles cantam o quê? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre todos. Todos. Todos os documentos de cartório têm que escrever no dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ele chega, ele divide a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Vimos a sua glória. A glória não está na manjedoura, a glória não está nos animais, a glória não está em Belém, a glória não está nas estrelas, a glória não está nos pastores. A glória está onde? A glória está em Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz, para derramar o sangue, para perdoar os nossos pecados. É essa glória que João quer que nós vejamos. É uma glória que João quer que nós possamos contemplar com os olhos do coração, para podermos entender que tudo é passageiro, que tudo é fugaz. Mas a glória do Senhor Jesus Cristo permanecerá para sempre. Precisamos falar mais de Jesus. Quando pregar, fale de Jesus. Você quer ver como que a glória é passageira? Semana passada, nós estávamos aqui no culto da manhã. Enquanto a gente estava no culto da manhã aqui, celebrando um pregador que veio de fora, falando profecias e Deus abençoando, Jesus estava recolhendo um jovem da nossa comunidade na sala de reunião aqui. Teve uma parada cardíaca fulminante, levamos para o hospital, não teve jeito, está na glória. É essa glória que João está falando, vimos a sua glória. Sabe de uma coisa? A glória de Jesus, ela é muito grande. A Bíblia fala assim que o que o olho humano não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais conseguiu qualquer homem conceber no seu coração, é aquilo que está separado para aqueles que são filhos de Deus. Qualquer glória que você possa ter de expectativa nessa terra sobre a sua vida, é uma simples poeira diante daquilo que Deus tem reservado para nós. Precisamos falar, quer mostrar Deus a alguém? Fale de Jesus, pregue sobre Jesus, cante sobre Jesus, fale sobre Jesus. Não tem outra mensagem para dar a não ser de Jesus. A segunda área aqui da glória de Jesus no seu ministério, até os 12 anos, nós não temos uma informação de Jesus. Sabemos que ele nasceu e ao 8º dia ele é levado ao templo. Depois ele aparece com 12 anos. E não há detalhes. A Bíblia não é um livro de biografia de Jesus. Diz que depois dos 12 ele some e aparece com 30. Começa o seu ministério. Nós vamos ver a glória do Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério. Com humildade. Como Jesus era diferente de todos os outros demais religiosos, de todas as épocas da história. Humilde. Ele não começa chamando gente da alta sociedade para formar a sua equipe, não. Jesus não começa assim, não. Ele não vai à Unicamp buscar o seu tesoureiro, nem na USP buscar o seu estrategista. A Bíblia diz assim que andando pelo mar ele viu pescadores. Pedro, Tiago e João andando. E diz que ele encontra homens do cotidiano e os chamou, e foi andando e encontrando homem, e vai chamando, e a condição de emprego dele era radical. Porque Jesus ele tem essa capacidade,
Ele olha para você e você fala assim, não tenho nada, mas Jesus ele vê, Jesus ele contempla. Olha, quem é que poderia dizer uma coisa dessa, que 4 homens, Pedro, André, Tiago e João, pescadores, homens iletrados, pudessem mudar os rumos da história do mundo inteiro? Sabe por quê? Porque eram homens que anelavam algo mais. Eles estavam dispostos a aprender também com Jesus. E eles estavam dispostos a renunciar. Você sabe que quando Jesus vê essas coisas na nossa vida, um coração que anela por uma vida mais significativa, um coração disposto a aprender, um coração disposto a realizar, esses discípulos aqui, Pedro, André, Tiago e João, eles têm uma característica extraordinária. Sabe o que é? Diz que Jesus falou assim, venha após mim. O texto diz, imediatamente eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe o que nos impede às vezes de seguir a Jesus? É que nós não queremos deixar. Nós não queremos deixar os nossos costumes, nós não queremos deixar as coisas que nós gostamos, nós não queremos deixar nada. Nós queremos seguir a Jesus com um monte de lixo que nós temos, mas deixar eu não quero deixar não, Senhor Jesus Cristo. Não, ele viu pescadores, homens do cotidiano, a condição, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida não é comigo, quem quiser perder é comigo. Comigo ninguém ganha, todos perdem. Mas ele diz assim, eu gostaria de dizer para aqueles que querem andar comigo, que deixar pai, mãe, irmãos, tudo por minha causa e do reino de Deus, eu lhes digo que receberão nessa vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Jesus ele é humilde, ele vem com chinelo nos pés, um manto jogado nas costas e com a pele queimada daqueles que andam no sol. Mas a Bíblia diz assim que as pessoas se encantavam com a sua mensagem e o seu ministério. Encantavam com as suas palavras, ao ponto de um dia alguém se referir a Jesus dizendo o seguinte, a frase, eis o mundo após ele. Onde ele passa, o mundo inteiro vai atrás dele. Ele fazia 5 pães se transformar numa panificadora. 2 peixes se transformar em um frigorífico. Todo mundo comia. E mesmo assim sobrava o suficiente para quem investiu o capital recuperado abrir uma padaria. Porque judeu é assim. Jesus multiplicou, disse que sobrou 12 cestos, 12 pão. O cara vai lá, acabou Jesus. Comeu todo mundo. Deixa isso aqui que agora eu vou montar uma padaria para mim. Essas invenções de vender, esses negócios e tal, isso é tudo coisa que judeu inventa, irmão. Tudo. Inclusive McDonald's, ó, pão com peixe, o que é? McFish. Foi Jesus que inventou esse negócio. Foi Jesus que inventou pão com peixe. Pronto. Sobrou dinheiro, o cara falou assim, é agora que eu coloquei na mão de Jesus, o negócio vai. Não, vimos a sua glória. Ele era capaz de conversar com um filósofo e fazer o filósofo perder a noite de sono. Mas Jesus, ele era capaz de conversar com uma prostituta e levantar a dignidade dela e ela dizer, agora eu sou a primeira dama. Jesus, ele era 10. Ele era capaz de, todas as casas queriam que ele fosse. Mas a casa que não queria, ele se hospedava. Ele foi na onde? Na casa de um ladrão, um certo homem chamado Zaqueu, que disse assim, quem eu defraudei, vou devolver. Não existia CPI que pegasse Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu ele era cobrador de impostos, odiado por todo mundo. Essas CPIs aí que não funcionam, irmão, isso aí não funciona. Isso não funciona. Como que é o nome aí dessa coisa que está acontecendo? Lava Jato? Não funciona. Isso só funciona o dia que Jesus entrar no coração de um cara desse, ele falou assim, chega, não dá mais, estou fora desse negócio, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Diz assim que Jesus ele parou debaixo da árvore e falou assim, Zaqueu, hoje convém pousar a tua casa. Zaqueu ficou assim, nossa, ele sabe meu nome? Sabe. E ele sabe que eu tenho casa? Sabe também, sabe. Zaqueu pensou tudo isso, não está na Bíblia, é o que eu estou falando, viu gente? E disse que Zaqueu desceu da árvore rapidinho, disse que começou a descer a ladeira com Jesus. Sabe o que Zaqueu pensou? Passou na cabeça de Zaqueu? Se esse rabino sabe que eu tenho casa aqui,
Se esse rabino sabe o meu nome, e se esse rabino sabe que eu estava em cima do sicômoro, ele sabe que eu roubo. E se ele sabe que eu roubo, é melhor ir falando tudo para ele, porque salvação é isso. Salvação é o dia que eu descobri que Jesus Cristo sabe o meu nome, e não só o meu nome, mas tudo aquilo que se esconde por trás do meu nome. Não adianta Zaqueu colocar máscara para Jesus, que ele sabia tudo. E quando Jesus estava descendo a ladeira com Jesus, Zaqueu ele falou assim: Senhor Jesus, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha, irmão, para um judeu fazer isso, nem a Operação Lava Jato consegue. Só Jesus. Não, mas Jesus pegou no galho de uma árvore, Zaqueu, desce. Quem falou meu nome para ele? Quem disse a ele que eu sabia? Ninguém. Ele desce depressa, diz assim: eu vou me hospedar na sua casa, e eu vou fazer uma faxina na sua vida. Quando levamos Jesus para nossa casa, ele faz uma faxina na nossa casa. Sim ou não? Sim. Quando Jesus entra na nossa casa, não é mais todo mundo que entra na nossa casa, não. Porque você começa a falar assim: olha, Jesus fez uma faxina na minha vida, amigo. Aí você vai dar uma festa na sua casa. O cara fala assim: vai ter uma bebedeira lascada. Não, aqui não tem mais. Porque Jesus chegou aqui. Aqui o negócio agora é tudo diferente. Tudo diferente. Não, você vai. O ministério de Jesus foi singular porque ele foi capaz de perceber o que ninguém percebia. Por exemplo, Natanael, onde estava o meu nome? Eu te vi debaixo da árvore. Ele sabia o nome das pessoas quando elas queriam ficar no anonimato, não deixavam as pessoas no anonimato. Quando elas queriam aparecer, ele tirava as pessoas fora. Paravam um cortejo para socorrer uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Todo mundo querendo tocar, todo mundo querendo tocar. Diz numa versão bíblica que saiu virtude dele. Outra diz que saiu poder. Aí diz que os discípulos falam assim: Senhor, tanta gente esbarrando, tanta gente tocando em você, porque a igreja é assim, gente. Você vem num momento como esse aqui, e é um monte de gente aqui, ó. E Jesus estava andando, um monte de gente em volta de Jesus, um monte de gente em volta de Jesus. Aí Jesus de repente fala assim: alguém me tocou. Aí o senhor deve estar de brincadeira, né? Alguém te tocou? Me tocou. Não, mas todo mundo aqui, Senhor Jesus, não tem. Todo mundo está te tocando a todo momento. Ele falou assim: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu vi que de mim saiu o quê? Virtude.